Olá pessoal, tudo bem? Sou Helena Vac. Hoje eu vou ter um encontro com um artista aqui da cidade que está expondo. Eu estou aqui na avenida principal de Botucatu, Avenida Santana, e ali está a catedral. Ele está expondo umas obras na Pinacoteca, que é bem pertinho, é só atravessar aqui a avenida. E a gente vai ter um encontro para conversar um pouco das obras. Artista da cidade, né? Hoje já encontrei um artista na elétrica, você acredita? Alta elétrica. Então é muito bom, né? Tá encontrando um artista. Vamos lá encontrar ele então, já que eu apareço de novo. Ó, o danado já tá ali já, ó, de costa. Ó a figurona que é. Bom, aqui é a Pinacoteca. Acho que já foi fórum aqui. Acho que ele vai me falar mais o que é. Olha lá. Tá lá o ser. Tá de pastinha na mão. Já tô no take, hein? Diga lá, Marquinhos. Daqui é o Marcos. Bom, beleza? Tudo bom? Olha que jaquetona boa, hein? É, eu vim de figurino aqui já. Bom, gente, esse aqui é o artista da cidade. Não tem nome, viu? E tem coisa que aprontou aqui no break, nas artes, no teatro. E hoje tem uma obra dele aqui na Pinacoteca. Ele vai falar um pouco também da história, das vontades que ele tem na cidade também. Acho que esse é o encontro, Marcos. Quer sentar primeiro ou quer já ir pra lá? Não sei, planejei alguma coisa, Ah. né? Uma coisa meio diferente. Eba! Mas vamos lá e depois a gente vê o que dá para fazer, assim, de outros produtos, microprodutos. Você tem recurso de edição, alguma coisa assim? Tem a Safira. A Safira tá vindo aí também, pra você conhecer. E ela te É? conhecer, ela trabalha nas Que edições. legal. Cara? Tem duas cabeças, a Safira e a Michelle, que estão trabalhando. Uma assessora de marketing, Sei. dá as diretrizes que pra gente, e também tá aprendendo a editar. Eu também tô aprendendo a editar, e a Claro, Safira já tem esse passo já de produção. Eu pensei assim, tem uns modelos, eu trouxe papel, tipo uma oficina de desenho poderia ser Nossa! tipo assim, uma aula de desenho com o Marquinho, o artista plástico, papapá, Vixe. é uma possibilidade. Porque eu não pude fazer isso na abertura, e eu pensei, uma das vontades que eu tinha era pôr um papel e ensinar um pouco da técnica que eu usei para desenhar. Então eu vou mostrar, tá vendo, ó, esse desenho eu pesquiso isso, aí ele progride para isso. Então tem um olhar pedagógico, um pouco. Eu desenhei no papel marrom e eu uso giz de lousa branco e... Cadê o giz? Mas você acha que é possível fazer lá dentro isso? Eu acho que é possível, nem que seja no colo. Tá. Né? E daí é como se você estivesse fazendo uma aula de desenho minha. Eu te passo a dica para fazer lá uma gotinha d'água, um efeito, e daí você faz, entendeu? Gente, que bela proposta. E o outro que eu falei de edição é uma coisa do atuação para câmera, do ator, lembra aqueles papos nosso maluco? E vendo possibilidades. E depois a gente queima eles na edição, tipo assim, tudo isso aqui não presta. Tá. Isso não sei o que. Bora fazer. Né? Então... Vamos lá, vamos brincar. Vamos ver se susto, cara, mas isso é bom, mas olha, isso que é o real. E nossa, o Marquinhos, eu adoro ficar conversando com ele porque ele tem muito conteúdo, muita informação para passar e também ele alavanca ideias, assim, sabe? Você conversa com ele, você volta para casa querendo fazer coisa. Essa que é a ideia. Aqui você pode falar o que? Aqui era fórum antes, né? Era o fórum. Tá escrito fórum lá? É, tá escrito Fórum das Artes. Ah, Fórum das Artes, mas antes era um fórum mesmo, né? Era um fórum, foi cadeia. Uau! Essa entrada aqui, William, você vê que aqui nós estamos no fundo da General Teles e é uma rua que termina aqui. E ela vai lá pra Rua Amando. Então você vê que é uma rua que nem não tem saída. Ela foi estratégica para ser fórum, cadeia, entendeu? Ela chega aqui e a entrada era aqui. Então vamos dizer que a frente da Pinacoteca tem esse lado e tem o lado da avenida. Mas essa era tipo, foi construída estrategicamente porque era um fórum, era uma cadeia. E antes, segundo o Figueiredo, os memorialistas, teve até cemitério indígena aqui debaixo. Bem lembrado. Uma vez eu já entrei aí, a gente foi fazer alguma coisa da virada cultural e também alguma coisa
das aves aqui também, que teve um evento. E eu entrei aqui, cara, ali embaixo ali. Tem uma estrutura embaixo ali que não é sinistro, mas você vê que é um negócio que é de reforço mesmo, né? Isso aí era uma palhinha desse lado histórico, com o Figueroa. E até pessoas antigas contando que passavam e tinha lá a pessoa que estava presa acenando, tinha umas coisas assim. Figueroa é quem? O Figueroa. É um cara que relata várias coisas? Isso, é um memorialista. Eu conheci ele, Conheceu? Foi radialista. Olha lá. O Figueroa é a referência aqui em Botucatu. Você quer saber do passado, o que era, porque ele é um pesquisador. Nossa, nato mesmo. E ele no centro cultural, né? Centro cultural aqui, né? Em cima, né? Não, é o do centro lado cultural? da OAB. Olha. Pra lá. Ah, verdade, claro. Aí a biblioteca Figueroa ficou tempo lá e tem muitos jornais antigos da cidade. Então eles usam isso, tem um registro de jornal. Então eles pegam as notícias, acervo de fotos e é muito louco. Você viu, gente? Olha lá, só o primeiro take aqui que já deu. Bom, a gente vai entrar, já vou ligar de novo, vou ver se a Safira chegou, que ela falou que ia vir às 2 horas para ter uma oficina de desenho. Você surpreendeu também a gente, peguei do susto, você também me deu uma surpresa aí da boa. Diga lá, pessoal. Olá, pessoal. Olha lá, a Safira chegou também, tá com o Marquinho aqui, a gente tá nessas 3 cabeças, nesses 3 encontros. Bom, a Safira aqui, essa menina que produz tudo isso aqui, faz acontecer. Ela faz acontecer, gente. Então falei pra ela que eu ia encontrar o Marcos, e ele também já falou um pouquinho aqui onde a gente tá pisando. E pedi pra ela trazer um livro, porque ela é poetisa, só pra ela falar um pouquinho. Então é ela que faz isso acontecer, que edita tudo, que mistura todas as coisas. Cadê seu livrinho pra gente mostrar? Livrinho não, isso é coisa que se fala, livrinho? Não. Pegar aqui. Aqui, ó, coletânea literária. Esse aqui é do ano de 2021, né? Esse ano eu vou participar de novo. Aí vamos ver o que mês que vem tá lançando já um novo livro. Então tá pra chegar, hein? Tá novidade, chegar. Marcos, novidade pra gente. É poesia? Eba! Quer editar alguma aí? Vamos lá. Aqui, ó. Sem Barulhos. Essa foi uma das primeiras poesias minha em homenagem ao meu tio, né, Zezinho. Na noite estrelada, sem barulhos, somente sozinha. Imagina um lugar colorido, onde a felicidade é eterna. De repente volto, estou no mesmo lugar, sem barulhos. Será que era um sonho? Ou minha imaginação iludida? Vou voltar para esse lugar? Fico horas sem escutar nada, literalmente sozinha. Só observando as estrelas, e de repente descubro o lugar. Ele estava sempre aqui, e eu não sabia. Que linha de raciocínio, hein? Que viagem no tempo isso. Diga lá, cara. A Pinacoteca? Pinacoteca aqui, ó. Aqui mesmo. Obrigado. Aí, vai, lanchinho pra nós? Lanchinho pro corpinho? Não sei o que. Eba! Foi a Cris Cury que pediu. Que bonito, hein, que você tá nessa jornada aí, junto com essa... Como é o nome do grupo? A Associação de Poetas e Escritores de Botucatu, a PEB. Olha lá, que responsa, hein? Olha lá, mãe. Toda uma equipe por trás, tem muito mais. São todos escritores de Botucatu, né? Eles se reúnem e aí montam uma coletânea por ano. Aí depois faz o lançamento. Faz parte da PEB, isso? A PEB o que é? É a Academia de Letras É ou... a Academia de Letras. É a própria? Sim. O Tião Mendes, você conhece? Nesse não. Tião Mendes, certo. Quem é a presidente dessa associação é a Jennifer Donini. Certo. Aí ela que fica por trás, gerencia tudo. Olha E lá. como é que entra na PEB? Você tem que ter livro publicado? Não precisa. Você só precisa ter o seu talento e suas estruturas. Aí você entra em contato com a Jennifer, né? Que é pelo... Você entrando na Acontece Botucatu, as coisas sempre tá lá postando, tá no Facebook dela, assim. Não tem jeito ruim, é mais por rede social, essas coisas. Aí você entra em contato com ela pelo e-mail, aí ela te manda a fonte, né? Que tem uma fonte direito, um tamanho direito das letras pra você mandar. Você escreve, coloca os seus dados e envia pra ela pelo e-mail. Aí você já faz parte. Estamos unindo artista aqui, gente. Aí, alegria demais eu unir os dois. Trocar ideia. Pra quem não sabe, Marco, você vai falar melhor que eu sou burro velho, mas eu sei que você faz algumas coisas de escritura, né? O que é? Eu pus lá em cima. Aí que tá o lance da exposição.
As pessoas quiseram, né? Todo mundo quer ser multi-artista, ninguém é multi-artista de verdade, mas também é difícil achar um artista que só faça uma coisa. Às vezes até melhor, o Kim Marcos falava isso, às vezes, que ele fala, Marquinhos, às vezes a gente faz muita coisa, né? Pinta, faz o teatro, escreve, quem fazia muitas coisas, fazia modelagem, argila, e falar, às vezes isso aí é uma qualidade, mas é um mal. Se eu fizesse uma coisa só pintasse a vida inteira, talvez fosse mais longe, desenvolvesse mais. E ao mesmo tempo é muito potente essa coisa contemporânea, né? Que artes, tem uma palavra, artes, são várias mídias, o contemporâneo tem disso, né? Tipo a performance, existe uma coisa, outra, né? Vamos dizer, né? Várias habilidades, Tá. né? E eu coloquei lá em cima várias coisas, eu só tentei sair do desenho e coloquei um roteiro de cinema que eu escrevi lá, da Escafandria, uma das possibilidades, porque é uma dramaturgia contínua. Uau. Né? Você fica pensando, e se fosse uma história? Ontem, por exemplo, anteontem, eu comecei com o Beto Panda, que é músico, falar umas ideias e ele me falou a impressão que ele teve da exposição. Olha lá. E daí eu já gerei umas cenas de história em quadrinhos, silenciosa, uns cartoons, em cima da ideia dele. Entende? Então, é roteiro, é o desenho, é uma atuação, né? Poesia eu acho que eu não cheguei ainda, não, uma ideia de poesia. Ainda não cheguei, mas o que eu escrevo é meio surreal, né? Então ele tem uma pegada poética, mas eu acho que eu ainda não escrevo. Pra cinema também, né? É isso que você Então, já eu escreveu pra gosto cinema. de roteiro de cinema, escrevi peça de teatro e gosto de escrever longa-metragem Uau. de roteiro de cinema. É, Dentro genial. da formatação, né, no Celtics, na teoria de Hollywood, lá tem uma formatação, tem uma exigência, né, dá 1 minuto por página, roteiro de cinema, então eles são muito exigentes. Para dar 1 minuto por página tem que fazer o cabeçalho, ação, os diálogos, uma rubrica, né? Isso, e a gente aprende vendo o tutorial no YouTube. Tá vendo lá? É assim, né? Estamos no YouTube aqui, os 3 cabeças aqui, O ó. mundo virtual aí. O Max, eu conheci ele, acho que a pessoa filmou, acho que é você, quando você estava no Tubinho. Você fez os filmes do Tubinho. Eu participei. Então, eu fiquei no Tubinho também, ele acampou aqui na frente da Pinacoteca, na avenida. Então foi lá que eu aprendi a andar de perna de pau. Eu ficava andando em volta aqui da quadra, né? E aprendi a andar uma perna de pau rústica. E daí ele começou a produzir o filme. E daí o Marquinhos tava lá fazendo o filme também, né? Que você se divertiu fazendo o filme. E daí também eu tava na casa... Isso foi 2005. Olha lá, 2005, porque eu me formei em Educação Artística em 2006. Olha lá. Aí eu tinha uma namoradinha na época. E eu me lembro muito bem do fechar da cortina dourada do Tubinho. Tubinho, o rei do riso! Aí vinha aquela cortina dourada. E eu de mãozinha dada, né? E era o... Tava gravando o Tubinho. E eu me formei em 2006. Então, aí eu fiquei vermelho, ó. Mas bonito, até eu fiquei vermelho. Adoro que bonito, né? 2006. Isso aí que você está falando, do filme do Tubinho. Daí fixou a imagem porque eu ficava muito na casa da Regina e do José Lino, né? Na casa do Gabriel. O Gabriel também é padrinho da Esperança, meu compadre. E daí eles falavam muito, né? Você comentava da sua personalidade, do seu jeito, né? Porque eles gostam muito também, muito querido. O Marquinhos é muito querido. E daí foi nesse, então, 2005 praticamente, filmou mais. O filme, isso. Filmou o Marquinhos na minha vida, apareceu. E depois nas esquinas da vida aí, a gente se encontrava, mas tem mais momentos. E geralmente nos restaurantes a gente se encontra também, né? Lá no Quiprocó, conversa bastante. Eu namorei essa moça há 1 mês, viu? Olha lá, viu? Olha só, arrasando corações. Só 1 mês, porque acabou. Então, um outro... Foi meio... Passou. Concentrado, né? Não, tem que deixar registrado aí, porque... Muito bom. Tem o final do... Como é? Muito bom, os romances da vida, né, meu? E daí outra coisa, quando o Fernando, você trabalhou com o Fernando,
que você dirigiu ele, não sei qual foi. Eu tinha composto uma música, todo mundo caçoava de mim, né? Porque eu não sou músico, falando de multi-artista, então é meio essa pegada. A gente quer fazer muito mais coisa por uma questão de necessidade interna e empatia com a coisa, e a gente joga. É só assim que faz um autodidata e faz um artista de verdade. Tem um desejo interno. Agora, isso não quer dizer que ele seja bom. Mas eu compus entre várias, eu acho que foi por causa dessa garota aí. Foi essa aí. Isso aí. Voltou a garota. Mas não. É uma amiga. Muito bom. Tá muito longe. Saiu coisas aí pro mundo. Né? Resumindo, eu fiz essa musiquinha. E ela é muito ruim, assim, mas eu fiz a melodia e fiz a letra, e a letra é muito curiosa. E daí o Fernando ia participar de novo no outro canto, parou com o carro na frente de casa. Eu falei, eu tenho umas musiquinhas, e eu cantava pra todo mundo caçoava. Aí o Fernando falou, canta aí. Eu cantarolei, ele gravou. Olha lá. Aí, tipo, no dia seguinte, ele já tirou o negócio, fez o acompanhamento e fez uma coisa meio de clown. Porque a minha musiquinha, ela é meio engraçada, talvez. E o Fernando representou no teatro. E daí as pessoas começaram a achar que tinha valor minha música. Que era um cantor, um músico, um cara circense fazendo. Você vê como que é letra de música, né? Ela só existe na mão do músico, né? Você escreve uma poesia, uma coisa. Aí se um músico der o ar de ser letra de música, fica lindo. Vira uma letra de música, né? O Fernando fez, embora eu cantava com a melodia, mas não funcionava, cara. Não funcionava, todo mundo caçoava. Olha, vamos ver se a gente acha essa música pra soltar também, né? De repente. O Fernando no Botucanto, manda bem. Eu lembro que ele se vestiu igual o Marquinho na época, eu tenho uma roupa que eu ia do hip hop, eu falei, não, é uma roupa do hip hop, eu fiz. Você lembra disso, né? Lembro, a minha roupa eu pus nele. Olha o cara, olha essa história. Depois eu destruí ele na segunda apresentação e todo mundo me odiou, porque eu falei que ele tinha que se pendurar e cantar e atrapalhou ele. Mas ele quer fazer isso de novo, hein? Não, já foi. Mas ele conseguiu, mas eu ainda acho que era outra coisa o problema, não era? Mas o pessoal fala, ele devia ter feito no palco de novo. As histórias gerando, hein? Que bonito, que principia tudo na gente, né? E que mais que fugiu agora da cabeça? Isso aqui, falando de cabeça, você não sabe, olha a história. Giro de cabeça, porque ele era do break também, né? Isso em que ano? Em 80, vou chutar? Cara, eu tô com 52 e na época eu tava com 28. Eu lembro que uma menina que tava treinando girar de cabeça, as meninas não eram aceitas no hip hop nessa época. Então nós estamos em 23, você joga... Se eu tô com 52, eu tinha 28, então tem que fazer as contas, que ano que era. Bom, eu tinha 28 anos. Aí eu falei, puta, podia ser minha filha, né, cara? Tá certo. E as meninas sofriam esse preconceito, porque a comunidade, assim, querendo ou não, é muito machista. Agora tá diferente. E mesmo assim no YouTube você vê, nossa, o que as meninas fazem, assim, é assustador. Extremo. E a aceitação. Extremo. Mas naquela fase era difícil, principalmente aqui em Botucatu. E daí elas começaram a dançar, né? E daí eu que levei o pessoal pro bosque. Porque eles eram encanados. Porque nos anos 80 eu tinha 14 anos. Por isso que eu falei 14, 28, agora eu tô com 52. A gente fica velho. O que acontece? Tinha parado o break. O pessoal dançava na rua. Então no bosque tem aquela parte que o pessoal dança hoje que é lisa. Na minha época, a gente dançava lá. Aí parou, sumiu, ninguém mais dançava break. Aí eu assustei que eu encontrei os meninos na frente da catedral e aí eu olhei os moleques tinham 14 anos, eu tinha uns 28. Aí tava o Messias, que é o Curian, que é esse ícone da capoeira internacional, né? Lembra o Curian? Eu já ouvi falar dele já. Então, o Messias tinha 14 anos. Aí tinha o Gibi, tinha vários moleques, tinha o Jonas, tinha o Marcinho, que ele dançava na casa dele, tinha todos os moleques. Aí eu falei, na minha época, puta, voltou. Aí eu passei um moinho de vento para eles não faziam moinho de vento, é incrível que pareça. Depois eu me especializei em giro de cabeça. A toquinha do Fernando mesmo, eu girei muito de cabeça. Mas hoje eu não faço mais.
Você que é um equilibrista, um circense, lá, ó. tem uma saúde corporal, eu não faço mais. Gente, mas esse giro de cabeça assim, é muito famoso, porque acho que ele é o cara que mais girava de cabeça aqui em Botucatu, assim. Ó. Era eu e o Messias. Olha lá, ó, bem Só lembrado. fazia o giro de cabeça, aí eu fazia ainda o moinho, o girinho de costa meio paia, mas dançar em cima os robozinhos, eu não... Eu até rolava por causa do teatro a mímica, né? Então tinha facilidade. Mas eu não pegava os passos, sabia os nomes, até hoje eu não sei. Que é tudo nome em inglês, footwork, né, pop, lock. Mas hoje, mesmo com a minha leseira assim da coluna, eu acho que algumas coisas estão voltando, tá? Por causa das danças butô, também eu tive umas passagens assim. Olha lá. Só semente, Marquinhos. Semeou muito aqui então. E falando lá da Praça do Bosque, eu fiquei sabendo que foi a primeira igreja foi lá. Eu ficou sabendo disso? Você confirma? Não sei. Porque eu me lembro que... Eu sei que teve o Teatro Espere ali que pegou fogo. Olha lá. Tem um teatro na parte de cima. Eu vou falar, tem foto do Teatro Espere. Me falaram que a primeira igreja foi ali, não sei se isso é verídico, mas uma pessoa me passou também, é bem macaco velho, assim, vai falando, né? Com todo respeito, né? Eu também sou. E depois falou que era um cemitério também de índio ali. Isso eu ouvi falar também. É. A Escafandria, uma das paródias, ela nasce na Praça do Bosque e é uma paródia memorialista, assim, sempre. Porque na época, em 2004, eu fazendo educação artística, eles lançaram produtos, o Nakamoto era o secretário de Cultura, e eles queriam fazer uma identidade local, e daí eles tentaram trazer o Saci como propriedade local. Olha. Que tinham os caras, eu não sei, eu não vou falar porque eu não sei direito quem eram quem que gerou a Associação dos Criadores de Saci. E eu fiquei enciumado na época, e falo mesmo, fiquei enciumado, porque eu olhei e falei, o Saci já existe, esse bando de gente que fica falando que cria Saci, tá excluindo a bagaça, é excludente isso, como se fosse uma prática da mentira. Eu fiquei preocupado com isso. Aí eu sentei na Praça do Bosque assim, o Yellow na época não tinha muita grana, na época, depois o Botucatu melhorou por uma questão de chegar mais em dinheiro aqui. Mas pode ver, sempre as coisas ficam velhas e tem que trocar essas pedrinhas do lugar. E agora lá o bosque eles vão revitalizar. E a outra é a iluminação. Então aqui em Botucatu é o show de luzes, né? Volta e meia eles iluminam tudo, põe luz, pinta, ilumina e troca as pedrinhas do lugar. Eu achei muito engraçado isso. Aí eu sentei no banco da Praça do Bosque e vi a luminária que eles colocaram, que parecia um capacete de escafandro. Eu olhei assim, parecia um capacete enterrado na grama. Eu falei, que gozado, parece um escafandro. Eu olhei o outro ali. Eu falei, se forem soldados, se estiver enterrado, e se eles levantarem, começar... Isso é gente que não tem que fazer assim. Senta na Praça do Bosque, fica lá. Aí eu olhei as árvores, aí comecei a criar umas relações, uma teoria de conspiração, que está sendo observado. De onde que eles vêm? Aí eu pensei, o lance da Atlântida, do Frei Fidelis, Alexandria. Aí eu falei, escafandro, Alexandria, escafandria. Aí, agora eu não vou ficar vermelho porque não foi o suficiente. Mas na hora eu fiquei com vergonha da ideia. Aí eu falei, ideia é boa, escafandria, que ridículo. Será que eu tenho coragem de falar que existe isso como produto, como uma criação, que tem uma cidade dentro do chamada escafandria? Será que eu tenho coragem, conclusão de curso, lançar esse mito para combater os criadores? Assim? Será que não teve apoio? Não pegou, mas ainda é vivo. Tá aqui no Fórum das Artes, a exposição depois de 2006, 2023, ainda é vivo. Mas saiu camiseta, umas coisas assim também, não sei? Eu fazia estampa de silk, de grátis, a pessoa dava a camisa e eu tinha a tela e eu silcava, punha num saquinho assim, e entregava para a pessoa com uma carta do personagem que entrou em contato com os intraterrenos, dizendo, escutou uma voz. Então nasceu a escafandria assim. Uau, não sabia uma coisa da origem. Local, a Praça do Bosque, você falou que é tão importante para nós, né?
O marco zero da cidade ali no centro da Rosa 200. Né? E essa coisa de tirar as pedrinhas, achar coisas, era cemitério, todas essas lendas. Essa é informação boa. Aí essa coisa da luz. Aí começou a criar essa historinha aí, né? E daí tem umas fotos lá, tem tudo que depois a gente vai achar umas fotos. Eu cheguei depois de tanto tempo a construir o traje de escafandro para fazer uns curta-metragens que não rolou ainda. Ainda? Fizemos fotos já, o André Leon fez umas fotos. Eu vi umas fotos aí. Fotógrafo de guerra, premiado, o prêmio de fotografia de guerra, Robert Capa, que é o Oscar da fotografia, né, o André Leon. Olha lá. Aí ele estava aí, encontrei ele no Botequim do Vart. Eu falei assim, André, cara, você não quer fazer umas fotos no meu escafandro, cara? Imagina o André, né, ter umas fotos. Aí ele falou, quero, vamos fazer. Ótimo. Aí nós descemos no Rio Bosteiro, ninguém conhece esse nome aí, você não conhece. Esse rio super poluído, eu entrei lá, tinha uns trabalhadores drenando as coisas lá, fazendo a revitalização do que eles fizeram, né, fizeram o galo de gavião, porque teve inundação, né? Então, estavam os trabalhadores, eu cheguei com a roupa, o André, puta de uma máquina de fotógrafo de guerra. E nessa foi a primeira vez, já quebrou pra caramba o traje, porque eu não estava em contexto real, né? O rio correndo, os trabalhadores lá, nós chegamos assim, com aquelas mangueiras assim, vocês vão ver lá na exposição as mangueiras. Aí cheguei com o capacete do lado, com a roupa trajada, saímos do carro, o André subiu assim na morada assim da ponte, eu já desci no meio lá e fiquei brincando que nem criança. E os caras que estavam trabalhando começaram a filmar. Deve ter foto, deve ter imagem dessa cena do André fazendo as fotos e eu subindo e descendo o rio que hoje não é mais poluído, assim, né? Mas que na minha infância era o tal do Rio Bosteiro. Olha lá. O Rio Lava Pés. Nossa, só união, só. O Marco falou um monte de união de cabeça. E né? o Rairi fez fotos também do traje de escafandro no bosque. Foi o Rairi que fez. O Rairi fez também foto e o Marcelo Teixeira também fez foto. Ótimo. Então tem 3 fotógrafos. Era um outro projeto, né? Aqui eu não expus as fotos, porque esse projeto envolve remunerar os outros artistas, é um coletivo. Então na minha individual estou expondo, né? Então é mais carta para manga, né? Mas sensato, hein, também. Eu não sei se a gente vai conseguir cavar essa oportunidade de ter um subsídio público do direito da gente artista, né? Se a gente vai ser aprovado em algum edital. Né? Na realidade não rolou no edital anterior. Eu já tinha entrado, e daí não rolou, e daí que nós fizemos, divulgamos e não ganhamos dinheiro nenhum. Então, desde aquela época da escafandria, eu continuo colocando o imaginário, sempre voluntariamente, né? Você está fazendo agora, estamos fazendo sempre troca. Só que tem momentos que o poder público precisa olhar para isso e falar assim, esse cara está trabalhando há tanto tempo, de graça, gerando, mexendo a comunidade, de repente tem um edital, tem um dinheiro para eu poder pagar os fotógrafos. Ótimo, mas acho falar com o André Leon, falar, André, pagar X pela foto, X pela outra, X. Isso é lindo, isso eu penso também, e até ia perguntar dessa vontade. Qual era essa vontade? Você já então é que eu sou ruim jorrou, já colocou para fora. Mas estamos projetando, estamos lançando para fora, né? Tudo isso aí acho que é importante. Primeira vez que eu faço alguma coisa com o Marquinhos, daí a Safira também veio passar essa linda tarde com a gente, mostrar o seu produto, suas poesias. Já tem livro, gente. Edição, ela arrasa também. É perfeito, então. Tem esses 3 cabeças, vamos subir lá, pode ser? Senão, só isso aqui já valeu demais. Tô gostando que eu tô ficando envergonhado, tô ficando vermelho, eu acho. Tá nada, velho, eu já sou vermelho, Gente, vamos subir pra ver, a gente tirou uma foto dele. E lá no cartaz. E vai ter aula de desenho mesmo? Vai ter aula de desenho. Aí você vai ter que desenhar aí, que eu não sei, eu só sei desenhar isso. Então, tá ali o cartaz que ele fez, Pessoal, pode mostrar vocês? Olha só, o pessoal cuidando da gente aqui, cuidando das obras.
Isso. Olha a entrada. Ô, cartão, olha o meu cofrinho caindo aqui, hein? Eu não sei qual lado que é melhor, às vezes eu vou por aqui, mas eu acho que aqui deve chegar mais rápido. Ah, vamos, dirige a gente nos passos aí. Ah, eu sempre cometo os erros, né? Eu sei, mas... Olha que bonito que é. Nossa, olha, sonho de apresentar aqui um dia. Eu já apresentei Você vê, fora. tem as imagens do que era fórum, a balança da justiça aqui, tá vendo? Ah, o que é aquilo lá, cara? É um Leonardo da Vinci? Tem um Leonardo da Vinci ali, ó. Acho que é um marquinho. Lá, já é lá a exposição, olha lá. Muito bom. Parece uma ponta do detector de água, ou na realidade, detector de vida submarina, né, com sonar e um detector de vida. E ali o caleidoscópio de flores, que mostra a iluminação da cidade de Escafandria, que é flores bioluminescentes. Então, o calor... Tem um espetinho de dinossauro, eu tô vermelho, eu tô adorando. Ótimo. Né, cara? Tem um espetinho de dinossauro na exposição, que ele foi feito com a luz das flores, o calor das flores. Então, é assim que faz o churrasquinho lá. Com flor. Põe a flor e ela aquece e assa. Que bom, boa tarde, hein, gente? Olha a história, gente. Vamos escalar, vamos subir. Você sabia que já foi cadeia? Sim. Eu não sabia, não. Foi quem me passou hoje pra mim a informação. Escalar é ótimo. Tem uma história, na verdade, aqui na Pinacoteca mesmo mostra isso. Olha só, tem que pensar mais nisso aí, hein, tá certo? Tem que apresentar aqui um dia. Eu vou pôr a gravata. Opa! Nossa, gente, eu tô de boca aberta, na real. Nossa, eu tô chocado. É muito interessante. Eu acho que eu tive poucas vezes de entrar assim e ver as coisas em museu, sabe? E eu fiquei muito emocionado, assim, me levou para uns estados, assim, vários. Da alegria, de surpreender, sabe? Olha essa história em quadrinho que ele faz. Nossa, cara, que legal. Interessante, cara. Uau. Vou ficar de cara. Olha, cara, que legal. Nossa, gente. Olha isso.
nossa exposição do Marquinho. Ele tá aqui com a gente. Acho que ele vai falar mais alguma coisa depois. Esse encontro tá sendo muito legal. Tanto de a gente conversar lá na frente, ele falar tantas coisas. Eu já falei, né, que ele fala assim, alavanca ideias. Brota muita coisa na cabeça. Muito inspirador, né? As histórias. Aqui eu vou tanto em um material mais barato, um material caro. Como eu dou aula de desenho, tem essa coisa que eu falei uma vontade que eu tinha de fazer da exposição, de trazer aqueles que gostam de desenhar, né, para uma técnica, mostrar a minha técnica, uma aula de desenho mesmo, né? Como fazer o efeito. Depois eu mostro como que eu faço. Mas esse aqui seria o modelo. Eu pego um papel cartão, o verso dele que é marrom, e eu clareio algumas partes e escureço outras. Então eu faço o desenho, o recorte, pegando uma referência. Eu peguei uma referência na internet de uma pintura hiperrealista. Então alguns desenhos aqui são cópias de foto, poucos são de amigos, né? A maioria é foto. E às vezes trabalhos, por exemplo, esse daqui é de um artista brasileiro famoso, hiperrealista. Eu copiei o trabalho dele. Esse aqui é do Gabriel Xavier, que é daqui de Botucatu. Eu copiei o trabalho dele, que ele fez em digital, que está exposto no Quiprocó. Esse trabalho. Essa é uma cópia do trabalho dele, só que ele fez digital. É um trabalho lindo a ponto de eu olhar a pele e a anatomia, porque ele é escultor, né? O Gabriel, o escultor, falava: Gabriel, pensou fazer isso no material manual, na tinta óleo, no pastel, né? Porque ele fez digital. Achei a foto que ele achou como referência no Google, vi o trabalho que ele fez digital, incrível, pura pintura mesmo. Ele é escultor. Gostei do tom da pele, meio de chocolate, sólido, com pouca paleta de cor enxuta. Aí eu não aguentei. Eu falei, eu vou reproduzir o trabalho do Gabriel. Então assim eu fiz com o trabalho, esse chama Fabrício. Eu esqueci o sobrenome dele. Acho que é Fabrício. Copiei também, mas as telas são enormes. São desse tamanho, assim. Teve um menino, amigo de uma amiga, que fez aula, ele dá aula desse cara. Presencial, assim, com tinta a óleo. Passa todas as técnicas. Eu não tenho mais saúde para ficar fazendo aula, né? Eu falei que eu fiz aula com o Milton Nakata. Boa! Fiz 4 anos. Esse trabalho foi durante a aula do Milton Nakata. Nossa! Né? A gouache, uma técnica que ele ensinava para desenhar comida. Então o bife com brilho, tudo degradê curto. E é um gouache caro, é um gouache Talens, é um gouache alemão. Ok. Caro. Então, tanto os materiais baratos como giz de lousa branco, talvez carvão desses pauzinhos que você pode fazer, até, né? E lápis grafite e papel cartão. E esse você falou que joga um roxo e vai moldando? Como que é? Isso, daí desse eu venho trabalhando com camadas. Eu faço uma aguada, uma veladura para atingir o fundo e eu já tenho as partes mais claras e escuras já registradas aí. Aí até chegar nesse ponto. Então, eu faço uma veladura vermelha aqui roxa, aí eu ponho os marrons alaranjados, talvez roxo, e essa parte de baixo desses cinzas, esses brancos, vão contribuindo. Então você vê que a paleta de cor vai pegando cinzas e marrons que saíram daqui e já adianta o processo. Então esse exercício de fazer primeiro de maneira econômica, rápida, no papel marrom, e depois ganhando cor, veladuras, aí entra brilhinho de guache, tá vendo? Então aqui não tem tinta com pincel, não tem branco e preto, só tem giz branco de lousa barato. Nossa. E lápis grafite. Não pus mais nada. Nesse é a mesma técnica, só que eu entrei com guache branco, batendo os brilhos, e com guache preto. Talvez uma canetinha Bic preta. É técnica mista, que eu aprendi com o professor Milton Nakata, lá de Bauru. Olha. Né? Que esse trabalho. Esse também como aluno dele lá. Legal, são também. antigos já, 2008. Então tem coisas recentes, só que hoje eu estou muito rápido, né? O Nakata ainda é o mais rápido do Oeste. E o melhor, um gênio.
eu fico olhando lá as coisas no Face do Nakata, fico elogiando ele, não precisa, lógico, mas eu vejo, eu fui um bom aluno nisso aí, né? Uma vez ele falou assim, isso é legal falar, ele falou, eu sei quando um aluno tem possibilidade de aprender, fica bom, tudo, é como ele entra assim, se ele entrar aqui no estúdio e olhar os trabalhos que o Nakata fez, né, os meus trabalhos, e falar, olha que bacana esse efeito, olha como é que você fez isso, começar a olhar, aí eu sei que ele vai aprender. Agora, se o aluno entra e fala, eu quero aprender, olha os desenhos, nem vê nada, não fala nada, é tudo igual, não vai aprender. Então, a primeira você tem que ter no olho, reconhecer que aquilo teve um capricho, como que foi feito, sabe? Essa mente investigativa, o Milton Nakata, e eu acho que eu sou um aluno, eu fiz educação artística lá, em Bauru, na Unesp, eu sou professor, então ele sabia, eu fui ter aula com ele para melhorar a técnica, para aprender a ensinar também, como que era a metodologia, como que é isso. Aí eu criei a minha, eu fui para esse papel marrom, com materiais mais baratos, e fiz, por exemplo, a minha sequência de propostas. A sequência do Milton é imbatível, e ele põe os materiais caros e bons para o aluno, tipo o médico tem que trabalhar com o melhor bisturi, com as coisas, o artista plástico, o designer, também tem que ter o melhor recurso, melhores aquarelas, guache, conhecer os materiais. E ele, na época, ele era professor lá da Unesp, de design, e ele dá aula no estúdio também, você pode ser aluno dele lá, eu fui. Fui como ouvinte e fui também no estúdio, fiquei 4 anos. Então, não é, o pessoal fala talento, a gente gasta, a gente treina e depois a gente inventa a nossa maneira de fazer. Né? Se apropria ali de Isso de uma identidade. E daí você tem um gostinho. Mesmo na cópia tem criatividade. Tá copiando, a pessoa fala, por que você não cria? Eu falo, mas tem criatividade na cópia. Essa sequência, essa ideia. E até você escolher qual que é a imagem. Meu tema não é social, mas ele é humano. E é uma coisa cromática e anatômica. Que eu falei do Gabriel, né? Que fez. Eu me inspirei no trabalho dele, né? Copiei o trabalho dele com giz pastel nessa minha técnica. E ele fez digital. Ele é um escultor. Então eu vi no trabalho dele a solidez da escultura. Então isso me interessa, fazer isso, anatomia e a diversidade de possibilidades, idades diferentes, tudo diferente, luz de outra cor, pele de outra cor, tudo. Quer dizer, como é que eu consigo trazer um tom de pele, um outro tom, o fundo, a iluminação, o que vale brilho, o que vale a sombra, qual que é a cor geral, uma paleta cheia de cor ou econômica, esse estudo, né? Então não é o social, não é conceitual. O trabalho não é conceitual. É formal, mas é pedagógico, é variação, né? E vira uma criação, porque tem criatividade nisso, né? A criação eu sinto assim que é literária. Quando eu invento a cidade de escafandria, essas coisas, ou faço um objeto, aí já é mais criação. Mas aqui não é técnica também. Falar só é técnica, não é. É uma criação de aproveitar a cor do papel como tom médio. Então não posso cobrir tudo. E mesmo para tatuagem, né? Eu tenho alunos que estão praticando o desenho para tatuagem. Uau. A pele tem uma cor, né? Então eu dou essa proposta para o desenhista que vai treinar, fazer tatuagem, pintar sobre a pele, porque já tem um tom. Você não parte do fundo branco, você parte de um creme, e daí você vem com a sombra e deixa partes da pele, para não ficar over. E não põe pretão direto, deixa primeiro baixo contraste. Deixa por último para você ter certeza que você vai pôr um pontinho preto lá. Porque senão fica um pá, você tapou a pele. Então treinar. Nossa, já fica a dica já. É uma criatividade também, você percebe? Como lidar com prever uma coisa que não vai ficar boa e evitar e tentar achar referências que tocam. Essas referências de rosto humano me tocam muito. Né? E onde você está dando uma aula? Eu tenho dado aula em casa, estou com muito pouco aluno. Eu dava aula do pré-vestibular, que tinha as provas práticas, né? Para design, arquitetura, moda e artes visuais. Hoje é artes visuais.
E eu dei aula muito no Sebo Avalon, que eu tinha uma salinha lá, isso há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. E tive uma fase muito boa de aluno. Muitos geraram tatuadores assim, top. Outros, arquitetos. Nossa, e assim vai. Mas agora não está rolando muito, não sei se o pessoal não quer desenhar mais no manual, não quer desenhar. Tatuagem tem sido um público, tipo, o pessoal vem melhorar o desenho para poder tatuar. Eu mesmo não faço tatuagem, mas eu gosto só... Nossa, eu não imaginava isso. Tem bloqueio, cara. Bloqueio, né? É a escolha, fala, qual que eu vou pôr? E não sei o quê, sabe essa relação? É lógico que eu podia tatuar o logotipo da escafandria. Fala assim, qual tatuagem você ia fazer? Fala, essa aqui tá perfeita. Mas onde, como? Ixi. Aí eu já fico encanado, eu falo, não, isso aí... Você entende? É uma coisa interna, é por isso que a tatuagem é uma coisa importante, é séria, né? É interno, você tá tatuando algo que ecoa com você lá dentro, né? Não é uma roupa, né? É essa relação, né? Esse tribal permanente, interna, emocional. Qual que ela... Você tá fazendo alguma coisa de roupa também, qual que era o nome daquele... De roupa que você fala? É, de roupas, alguma coisa, você já me falou disso. Isso que eu queria que você fizesse no teatro, que é o encantador de roupa, o domador de roupa. Muito bom. E em relação com a roupa. Na verdade, eu queria mostrar a minha meia. A minha meia? Eu quero mostrar a minha meia, porque eu estou domando a minha meia. Ô, Gabi, dá um oi aí, vai. Oi, gente. E aí, Gabi? Eu vou mostrar um trabalho de domador de roupa. Aqui Peraí. é a minha meia. E é o seguinte, tá bem suja, porque para domar ela, você tem que cansar ela. Veja, eu preciso de um chinelo. Essa é uma meia de pé direito, por causa que formou o polegar aqui, ó. Ela está domada. Veja que maravilha. Eu não posso pôr no pé de cá porque o dedão tá. As meias vêm assim, ela não tem pé direito e esquerdo. Eu condicionei ela, primeiro não lavando e usando no frio com chinelo. Entendeu? Então no frio você usa chinelo com meia. Então, esse é um trabalho de domador, de encantador de meia. Que demais! Eu tinha preparado, é que a meia tá bem suja, né? Então, você é um pouco constrangedor, né? Viu? Mas você tinha falado que eu queria escrever um texto para você, era essa relação de você ser mágico, ser equilibrista, manipular objetos, bonecos, com as roupas. Na época, eu acho que eu até vou achar postagens que eu mandei para você, eu mandei acho pequenos textos. Preciso achar lá no Facebook. E retomar, porque as ideias em relação com o objeto, com roupa. A roupa que eu fiz do escafandro. Esse foi no meio da pandemia, tinha o objetivo de fazer, de fazer curta-metragem, e eu começar, então eu já fiz as fotos, tem foto que eu mesmo fotografei aqui, com a roupa, né? Essa eu mesmo fotografei, tá bem ruim a foto. Não é uma foto feita nem pelo André Leon, que também fotografou o traje, e nem pelo Rairi e pelo Marcelo Teixeira. Né? Então ali também eu acho que tem outras fotos do traje, de eu com o traje, ele não estava acabado. Vamos lá ver, cadê? Esse aqui foi um tapeceiro que costurou um amigo meu, o Hélio Burgarelli. Isso aqui é neoprene, esse tecido da roupa. Deixa eu mostrar o trabalho dele. Eba. Então, primeiro que teve um gasto e uma ajuda. Por exemplo, o Hélio costurou tudo isso aqui. Isso aqui é neoprene, que é aquele tecido para roupa de mergulho, né? E que eu comprei aqui, tudo tem uma história. O Hélio costurou para mim. Eu fiz um modelo da roupa, um papel craft, cortei, aprendi a fazer a cava da calça, de cima do ombro, que é diferente. Aí o Hélio costurou e ele é um artista também, né? O Hélio Burgarelli. Aí eu fiz
fui colocando os detalhes, né? E aqui eu fiz também, isso daqui é pote de doce de rolha. Sabe aquela tampa do pote de plástico? Olha. Aí ele vem no vidraceiro, ele cortou um vidro, né? Então o traje, o aparelho abre aqui. Isso daqui são luminárias de alumínio, meia esfera, eu juntei, tá vendo? Essa peça sai também, ó. Aqui também sai. Oh. Então eu posso fazer a variação no uso, né? Para fazer o filme, se eu quero aparecer o rosto, eu tiro as gradinhas, né? Essa aqui também sai. Qual que sai? Essa tá. aqui também sai. Aí fica só o Legal. vídeo. Então eu construí para o uso de filme. A primeira ideia era colocar num filme de um amigo meu chamado Dani Manzini, que é um grande amigo meu que estudou em Bauru, cara de São Carlos, e ele fez um filme incrível chamado Ivan. Ganhou um monte de prêmios, 10 prêmios assim, e tem um ator colombiano, então ele está viajando com o filme dele para América Latina, em festivais assim de cinema, meio de terror, meio assim, e o filme dele chamado Ivan, e ele é muito sensível, é um grande amigo meu. Aí eu falei, Dani, eu vou começar a fazer um escafandro. Você acha que rola uma ceninha no seu filme, no próximo filme? Rola, vamos rolar uma cena. Então a ideia é juntar essa ideia de escafandria, fazer os adereços e dar um jeito de cooperar, colaborar, troca, entende? Então o Dani ainda está escrevendo um filme novo, mas ainda não chegou a hora, né, de ter um financiamento, porque é muito caro fazer um longa-metragem. Ele fez, no caso anterior, com pouco dinheiro, em 2 países, no Brasil, na Colômbia. Então, a ideia inicial que eu falei, vou fazer o escafandro, criei coragem. Aí pedi pro Alex encomendar as luminárias, aí até eu bolar que material eu ia fazer isso daqui, como que eu ia fazer, então demorou um ano, gastei uns R$1.000. Aqui é uma botija de leite de plástico, sabe, aquelas bombonas azul, onde a tampa, ó, a tampa aqui é de rosca, ó. Nossa. Tá rosqueado aqui. Acho que eu não vou conseguir porque tá para exposição, então tá muito rosqueado aqui. Mas ele desrosqueia e sai, e essa parte é a parte do galão de baixo, e é que é a tampa. Aí eu prendi e fui montando com arame e durepox, né? Borracha, né? Então eu ia na casa da borracha pesquisando. Então essas borrachinhas eu pus em vários lugares. O spray dourado, o tom de dourado também. Esse é um tom que vai pro verde, né? É o esverdeado. Dá um efeito legal. Mas tem os dourados que vai pro laranja. Então tem uma paleta também até achar esse tipo de marrom, achei a tinta também para pintar, que é um marrom barroco. Então, sabe, você fica compondo a forma, a cor, né? Demora, tem um custo de dinheiro. Ganhei também do Hélio Burgarelli esse manômetro. Esse aqui eu ganhei de um amigo, chama Marcelo. Ele me deu esse aqui que é de aquário. E aos poucos eu vou colocando, né, cara? Nossa, tá muito bem construído, Mangueira, gente. Nossa. Tentei fazer uma história em quadrinho mais realista comigo, né? E aí? Do Bosque. Mas esse tem a ver com escafandria? Isso, essa é uma historinha da escafandria, onde eu usei referências, né? E a Audrey Tautu, da Melipona, eu coloquei ela como atriz, tá vendo? Aqui dá pra ver bem que é a Audrey Tautu. Aí coloquei um ícone do cinema de horror, que é o... Como é que é o nome desse cara? Eu esqueci o nome dele. É bem antigo. Eu esqueci o nome dele. Aí me coloquei aqui, né? Aí eu criei toda uma sequência. Esse hotel é inventado. É o Hotel Piabiru, que não existe mais, mas não é o Hotel Piabiru. A fachada eu peguei na internet uma coisa Art Deco, Art Nouveau. Aí eu montei na esquina aqui, ó. Ele não tá aqui, esse prédio. Ó, aqui é uma cena da Rua Amanda. O Hotel Piabiru era 20 metros para lá. Eu pus na esquina e inventei uma fachada pro hotel. Esse aqui eu peguei de cena de filme da Netflix, tem lá chama a enfermeira Hatfield,
que é um filme que é do Estranho do Ninho. Tinha uma enfermeira no livro Estranho do Ninho, que era a enfermeira Hatshep, e virou uma série. Gravei outro livro também, do Estranho do Ninho, tem lá no meu canal também. Aí eu usei um dos atores, que eu acho que ele é filipino. Olha. Aí eu fui achando as referências e fui montando, né? Mas tá aí também, coloquei na internet lá e teve visualização tudo, mas não teve um retorno assim, se gostaram da história ou não, se leram. Porque a ideia era um edital para publicar o quadrinho. Nossa. Mas, e aí? Não só não acabei, pus em aberto, todo mundo viu. Existe no PROAC aquela coisa de ineditismo, você não pode mostrar, tem que ser obras que não foram publicadas. Ineditismo o nome? Então, se você não mostra, se você mostra, você perdeu a chance também de escrever no edital, né? E mesmo assim, a panelinha dos desenhistas de quadrinho meio se apoia, os meus próprios colegas que desenham quadrinho não deram nenhum retorno, tipo assim, que legal, cara, gostei da história. Alguns locais, claro, me conhecem, mas eu queria, sabe, quem publicou, sabe, as pessoas que... Não, é tipo, né, o meu tema é legal, eu tô, tipo, um espaço assim, e aí vai. Nossa, esses quadrinhos, você fez também no seu quarto uns desenhos também, né? Isso eu falei que eu fiz anteontem os desenhos, mas eles são soltos. Tá. Eu fiz com o Beto Panda, a ideia do argumento dele, ele veio na exposição e ele falou, cara, o traje do escafandro é assim, sabe quando você está num evento e você não está com a roupa adequada? Eu me sinto assim, na sua exposição, a roupa de escafandro é isso, é como se fosse uma armadura para te proteger de um mundo hostil. Então você desce com a roupa de escafandro no fundo do mar, você precisa daquele traje. Na hora que o Betão mandou essas falas, aí ele falou mais uma, ele falou, é o despertar. Aí ele falou, o cara olha no espelho assim e ele está com a roupa de escafandro no espelho, que seria esse traje para ele poder se defender do mundo hostil, né? Aí eu improvisei uns desenhos, umas cenas, pus lá argumento Beto Panda, lógico. Eu fiz um personagem, né? Olhando na frente do espelho, uma sequência e o reflexo dele sendo um escafandro. Né? Ele indo comprar pão lá e o troco vira uma estrela do mar, assim, sabe? Mas é um traço mais solto e mais HQ, não é assim uma coisa... Uma arte final editando foto, pegando referências de ator, minha mesmo, local. Já é uma coisa assim que o cenário é mais econômico, mas é legal, divertido. Que divertido. Mas eu fico nessa pira. Vai fazer o realista, aí vai desenhar assim de memória, fica um traço simplista, né? Mais simples. Aí o pessoal fala, aquele desenho tá melhor, mas aquele é uma cópia de uma foto. Entende? Então tem uma hora que o artista tem que assumir, falar, não, é assim e acabou, que se dane a opinião dos outros. Qual a ideia? É essa? Tem que ter uma história para desenhar também, se não tiver uma ideia. O Beto acendeu umas cenas lá. Que imagem bonita. E aqui, fala um pouco daqui pra gente no início aqui então, de tudo. Isso aqui é um caleidoscópio de flores. Então você colocar a câmera bem aqui, ó, ele vai funcionar como caleidoscópio. Teria que ter uma luz melhor lá no fundo, tá vendo? Eu já cheguei a gravar no sol e as flores estavam novas. Essas aqui estão desidratadas, senão eu não ia aguentar. Então, é um caleidoscópio de flores. Quem é escafandria, eu estava comentando com você, que a iluminação debaixo da terra são flores bioluminescentes. Então, debaixo da terra, onde está a escafandria, que entra ali pela Praça do Bosque, dentro do aquífero Guarani, que eu inventei, que é um oceano, que na verdade não é uma água dentro da pedra, né? Mas eu inventei que tinha um bolsão de água gigantesco e que os incas, para fugir da invasão espanhola, entraram no lago Titicaca e treinaram para respirar debaixo d'água. Em todo esse contexto. Fugiram e vieram sediar aqui moradia. Então os eremitas que no ar rarefeito do Andes, do alto das montanhas,
eram capazes de ficar muito tempo sem respirar, respirando com muito pouco ar, e praticavam dentro da água como peixe. Aí eles foram capazes de ficar com o controle total. E quando os espanhóis invadiram, eles fugiram e foram para o Eldorado, que seria a cidade de Escafandria, que está aqui debaixo do Botucatu. Eles vieram pelo aquífero. E lá, né, esse cultivo de flores bioluminescentes, esse sol, em suma, né? O caminho do Piabiru também, que é famoso, eu imaginei que eles fizeram um caminho por baixo. O caminho do Piabiru era por terra que ligava lá o Peru, né, a América, né, que era um caminho dos índios. Eu imaginei por baixo, é o caminho do Piabiru ainda. Né? As coisas, Três Pedras, toda essa relação, eu criei um imaginário, né, da cidade de Escafandria. Ô, imaginário, hein? Cabeça da boa. A gente está fazendo um pouquinho dos relatos aqui, que é tanto relato bom, que, nossa, a gente ficaria aqui um tempasso. Mas olha só, ocupado aqui, ó. E a gente não foi pro lado de lá, hein, Marcos? Aqui que é o churrasquinho do... Esse é o churrasquinho do dinossauro. Aí eu coloquei a flor, aqui põe a flor desidratada, né? Porque eu gosto de trabalhar com as flores assim, você acabou de colher ela, bem colorida. Aí dá um efeito, mas vai ficar aqui na exposição, então ela acaba fungando, murchando, sabe? Então, trabalhei. E é uma instalação, então eu estava de barba no dia da abertura da exposição, aí eu fiz um autorretrato meu e pus o oratório do guru. Então pus aqui o escrito, né? Oratório do guru, imagem do guru com espetinho de dinossauro como oferenda. Aí o pessoal aqui, o Cleverson, teve uns insights, isso que é legal. Que tamanho são os escafandrianos? São gigantes? Eles fazem dinossauro como espetinho? Eles são gigantes? Aí eu comentei, eu acho que comentei com o Betão, ele lançou essa também, eu tô lembrando agora, cara. Ele falou assim que a escafandria é maior do que o mundo. Maior do que o planeta Terra. Aí os encontros. O Betão, por isso que eu falei assim, para fazer, me deu vontade de fazer os cartoons, por causa disso, a potência da sugestão. Então, como criar uma cena onde uma cidade dentro da Terra, paradisíaca, utópica, que está lá, é maior do que a própria Terra, entende? Quer dizer, esse poder. Então, realmente, eles podem ser em outra escala. Eles podem ser gigantes? Não sei, especulação. Né? E pegar aquela outra mesa também. Esse é o urucum, ó. Ah, eu tava tentando achar esse é o isso urucum. Aí. Ah, esse aqui, né? É uma coisa indígena. Tem uns roteiros que eu pensei de uma roupa de escafandro ser encontrada numa tribo indígena que foi guardada, passada, ou seja, lá, quase pré-histórico, sabe? Antiquíssimo, lá da época e ficar guardada, entende? Como pode dizer que quem inventou esse traje aí foram os escafandrianos. Uau! Não foi uma apropriação, né? Essa mesa a gente vê, olha só. Essa é a referência Midjourney, que é a inteligência artificial, né? Aí eu usei como referência, então eu uso muitas referências. Então eu também vou me apropriando, tem coisa que eu realmente crio, tem coisas que eu gostei junto, né? E dessa mesa é a mesma dela? Aqui seria o livro de assinatura. É o livro de assinatura, tá cada vez diferente o negócio. Era o livro de assinatura, exatamente. O livro de assinatura do primeiro Interaterreno que sair, tem que assinar o livro de presença. Vocês veem que não tem livro de presença, né? Aqui é o livro de presença para os Interaterrenos. Nossa. É pão diferente com bicho. Ó. Lindo. E é o Tratado de Paz também. Então. Assinar o Tratado de Paz e o livro de presença. Lindo, lindo. E querendo ou não, as tentinhas que eu uso, ó, as aguadas que eu uso, o pote fica bonito, né? Daí eu achei bonita a cor.
Aí coloquei junto, ó. Esse eu ganhei da minha prima Aura, era de aquário. Aí eu customizei, pintei uma pena de arara, né? Eu criei aqui. Esse eu achei numa caçamba em frente ao Quiprocó. Olha. Um monte de moldura. As fitas também eu achei. Essas fitas todas, tem muita fita. Eu vi, tava reparando essa. Muito bonita. Foi gravado música brasileira. Daí eu falei, vou trabalhar com essas coisas. Né? Pegar esses insetos também aqui. Os insetos também era pro Manzini, pro filme dele. Comecei a pesquisar. Eu vi lá uns artistas na internet trabalhando com semente, umas coisas muito bonitinhas, sabe? O personagem. Aí eu comecei a fazer pesquisa também de galinho no ângulo certo e semente. Qual que dava para juntar. Aí as que eu mais gosto são as formiguinhas de urucum, que tá aqui no detector de água, de vida intraterrena, né? Ó, e essas formiguinhas. Ó, vamos lá. Vamos cometer... Aqui. Isso aqui é um cabo de pistola mesmo. Achei não sei de quem que é. Ó. Então esse aqui é para detectar a vida intraterrena. Muito bom. Aí tem, ó, dá para pôr fone de ouvido e dá para regular em vários pontos. Aqui dá para pôr um celular com imagem, né? As imagens pode ser aquela. E daí trabalha aqui, né? E esse aqui ele faz assim. Bom, tem toda uma... Ó, quando eu levanto ele faz assim, bem legal. Ó. Esse. Faz de novo que eu não vi, faz de novo. Tem um truque. Olha só, é tanto detalhe, gente. Muito bom. Formiguinhas, a aranha, eu gosto bastante da aranha também. Essa eu admirei também, hein? Essa eu usei o urucum, aqui é semente de jacarandá. Jacarandá mimoso, urucum e os galinhos de árvore. A formiga, o que deu mais certo para fazer a perna dela foi o galho da própria árvore. Ó. Essa aqui, ó, semente de urucum e o galho da própria árvore de urucum. Aqui eu fiz com outra. Nossa, vê, essa ó? tá linda demais. A que deu mais unidade visual foi que é da mesma árvore. Nossa, eu gostei muito dessa também, viu? Essa aqui é bem Nossa. tenebrosa, né? É isso. Nossa, só ensinamento hoje também. Esse aqui é o aparelho de ouvido, ó. Assim. Não sei se vai parar. Tá vendo? É um aparelho de ouvido. Não está especificado ali. Assim. Muito bom. É que eu escrevi o roteiro lá, o personagem principal tinha problema de ouvido. Aí eu resolvi fazer um aparelho steampunk para ele. Né? Aí entrou aí. Então é isso, a gente poderia ficar mais, deu 30 minutos aqui de brincadeira. Você vai ter trabalho, hein? Aqui, ó, quem vai ter trabalho aqui, ó. Mas foi muito legal se acompanhar, né? Tipo, me colocar aqui, tomara que pegue nós. A Safira acompanhou o trabalho do Marcos, eu também fiquei de boca aberta com tudo isso, gente. Ai, foi lindo de estar aqui com você. Mesmo. Poxa. Safira também. Registro conteúdo longo, pelo menos vai ter material, né? Isso é muito bom. Nossa, a galera vai hipnotizar nessa fala ali, que vai... Você ter lá uma edição mais rápida, digestível, né? E alguma coisa para doc, isso que é interessante, né? Que vai saindo umas falas, uns contextos, né? Muito bom, né? E teve muita mais ideia que a gente parou um pouquinho para trocar ideia. Tem essa proposta da aula de desenho, vamos ver se consegue. Mas é isso, cara.